Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para as turmas de primeiro e segundo ano. E o tema da nossa aula de hoje é Recordar é Viver. Vamos ver alguns objetos que eram bastante usados antigamente e que possivelmente você nunca chegou a usar. Mas antes disso, vamos rever nosso último desafio? Eu pedi que vocês produzissem alguns brinquedos de origem indígena. E olha aí as fotos que eu recebi. Fizeram peteca, chocalho. E olha que interessante. A peteca foi feita com material reciclado, da forma que eu tinha mostrado aqui para vocês na aula. E nos chocalhos foram utilizados grãos de feijão, grão de arroz. E é um brinquedo bastante interessante, né? Dá pra gente se divertir muito, dá pra gente dançar, brincar, enfim. Se você ainda não fez o seu brinquedo indígena, não perde tempo, tá? Corre rapidinho aí quando acabar nossa aula para poder fazer o seu brinquedo e brincar bastante. E vamos agora para o nosso tema de hoje. E hoje nós vamos compreender as noções de tempo usando objetos pessoais. Que inclusive eu trouxe dois objetos aqui que meu amigo Chaminézinho já está segurando. O primeiro objeto é esse objeto aqui, ó. Uma chupeta. Quem aí ainda usa chupeta? Espero que ninguém, né? Porque o pessoal do primeiro e do segundo ano já é bem grande, mas antigamente, provavelmente, vocês usaram chupeta quando eram neném, bem pequenininho. Chupeta, mamadeira, fralda descartável, mordedor. Existe tanta coisa que a gente usa quando é pequeno, né? E quando já está assim, bem grande como vocês, a gente deixa de usar. Porque já não tem mais idade para aquilo, porque já gosta de outras coisas. E eu trouxe outro objeto que provavelmente a mamãe aí vai conhecer. Deixa eu dar aqui a chupeta pro Chaminézinho. E olha só, uma colher de pau. Aí na sua casa tem uma colher de pau? Antigamente eu era muito usada na comida, na cozinha, para fazer mingau. E era uma colher que era feita à mão, toda modelada. Existia todo um trabalho artesanal para se fazer uma colher de pau. E ó, algumas pessoas falam que a comida ficava bem mais gostosa quando era mexida com a colher de pau. E por que é que eu trouxe para vocês esses dois objetos? Porque os objetos contam histórias. Todo objeto tem uma história por trás dele. Eu trouxe aqui 4 fotografias, ó. Primeiro mostram fotos, registros. Provavelmente aí na sua casa deve ter bastante fotos, né? E as fotos, elas servem para que a gente possa relembrar um aniversário que a gente já teve, como a gente era quando era menor, algum lugar que você já visitou, fica tudo registrado em fotografias. Tem também aí um registro, uma carta. Sabia que antigamente, quando eu era criança, não existia celular, telefone era para pessoa que tinha muito dinheiro. Então, se a gente quisesse se comunicar com alguém que mora longe, a gente tinha que mandar uma carta. Escrevia uma carta, colocava o nome de quem estava enviando, o nome de quem recebeu, o endereço. E aí aquela carta era levada para a pessoa, demorava um tempo, né, para poder chegar lá. E as pessoas recebiam, liam e respondiam as cartas também. E a carta por muito tempo foi um meio de comunicação muito importante e bastante usado por todo mundo. Olha outra fotografia. Temos um fóssil, uma ossada de animais.
Muita gente fala sobre dinossauro e às vezes você pode até ter se perguntado como é que a gente sabe que existiu dinossauro, que existiu outros animais? Através de pesquisas, de investigações, escavações que as pessoas fazem para encontrar coisas que existiam antigamente. Por exemplo, aí temos esse animal. Provavelmente um arqueólogo fez uma pesquisa, fez uma escavação, procurou e estudou para poder identificar o animal que já existiu naquela região. E olha esse brinquedo que eu trouxe para você. Eu nunca vi um desse de perto. Como se fosse um cavalinho de brincar, né? Olha o modo dele. Todo feito de madeira, com ferro. Os brinquedos de antigamente, como a gente já estudou em outras aulas passadas, eram feitos assim, de madeira. Não existia ainda tanto plástico, tanta fábrica com metal para produzir os brinquedos. Eram tudo feito à mão. Então, objetos contam-se história. Se aí na sua casa tiver algum objeto antigo, pergunta depois aí para os seus familiares. Como é que eles usavam? Por que eles usavam esses objetos? Será que eles utilizam ainda? Eu não tinha tantos objetos antigos assim na minha casa, mas eu consegui separar algumas fotografias para vocês. Consegue identificar alguns desses objetos que está passando aí na sua telinha? O primeiro é bem fácil, né? Uma televisão. Olha só como era a televisão de antigamente. Era uma televisão de tubo, bem grandona. E bem no início, ela era preto e branco. Não era colorida como a gente conhece hoje em dia. O som para poder ouvir também não era tão ideal. Com o passar do tempo, a televisão foi evoluindo, a tecnologia foi avançando e hoje temos uma televisão como essa que está aqui, Uma televisão mais de LED, que tem vários canais. A gente pode até acessar a internet pela televisão. E ao lado da televisão temos essa máquina, você sabe o nome dela? Uma escrivaninha. Não tinha computador. Se alguém quisesse escrever uma carta, escrever um livro, tinha que fazer a datilografia. Olha que palavra grande. Para poder escrever. E as pessoas estudavam sobre como é que iriam fazer para colocar o papel, para escrever nessa escrivaninha, nessa máquina. Muitas pessoas guardam de lembranças, tá? É um objeto bastante antigo. Temos aí embaixo da televisão um ferro. Se parece um pouco com o ferro que a gente usa hoje em dia, né? Mas, ele não tem fio. Como é que se fazia para passar roupa com esse ferro? Tinha que colocar carvão dentro dele. E ele era bem pesado. Para poder passar roupa tinha que ter muita habilidade. E era um trabalho bastante difícil. E ao lado dele temos uma balança. Alguma vez você já foi na feira ou no mercado e viu uma balança dessa? Tinha dois lados. De um lado se colocava o peso e do outro a mercadoria. Se a mercadoria ficasse para cima, queria dizer que ela estava bem leve, não estava o mesmo peso daqui. O que ficava embaixo era o mais pesado. Mas se a balança ficasse com os pratos na mesma posição, queria dizer que o peso estava certo, estava correto, tanto de um lado como de outro. Imagina só como era difícil trabalhar naquele período usando uma balança dessa. Próximos objetos. E aí, você consegue acertar que objetos são esses? Para que eles serviam? O primeiro é fácil de identificar, né? Olha o telefone como era antigamente. Hoje a gente tem um celular com tela digital, que a gente consegue tirar foto, mandar mensagem. Antigamente não, era um telefone assim, um telefone de fio. Nem todas as casas tinham um telefone, tá? Às vezes, para poder falar, tinha que ligar, esperar o outro chegar, porque nem todo mundo tinha.
não era um meio de comunicação fácil como hoje em dia. E ele passou por uma evolução bem grande, né? Tivemos aí os orelhões que ficavam nas ruas, as pessoas colocavam ficha, colocavam cartão telefônico para poder falar. Depois passou a ser um meio de comunicação mais comum e hoje em dia temos aí o celular, que praticamente todo mundo tem e que tem várias funções, não é apenas fazer uma ligação. Pode mandar mensagem, tirar foto, pode jogar também, né? E esse objeto aí do meio, consegue identificar para que ele servia? Uma câmera fotográfica, olha só. Era bem grandona e o fotógrafo tinha que ficar embaixo desse tecido, tá? Para que não viesse tanta luz assim. E fotografar. Bem diferente de hoje, né? A gente tem, como eu falei, o celular que serve para fotos. E antigamente, para tirar foto era uma coisa, um evento histórico. As pessoas colocavam as melhores roupas, juntavam todo mundo da família para registrar, porque não era todo dia que se podia tirar uma foto. E de início a foto era preto e branco, até ir evoluindo, e hoje em dia temos foto colorida, temos câmeras que a foto sai até na hora, né? Olha como a tecnologia está bem avançada. E esse outro aí do cantinho, o que será isso? Parece um ouvido grande. A gente chama de vitrola, era o rádio de antigamente. Para ouvir música, as pessoas precisavam de disco. Um disco assim, ó, bem grandão, que colocava na vitrola e aí ele tocava. Quando acabava a música, tinha que virar para poder escutar outras. Você já chegou a ver algum disco na sua casa? Pergunta aí para algum familiar seu, se ele já alguma vez conseguiu ouvir música em uma vitrola. E olha esses outros objetos que eu trouxe para vocês. São objetos escolares, que também evoluíram ao longo do tempo, mas vamos conhecer um pouco de como é que eram os materiais que as crianças usavam quando iam estudar. Tem um detalhe, as escolas eram separadas a sala, menina em uma sala, menino em outra sala. Nem todo mundo tinha a oportunidade de ir para a escola, porque geralmente era bastante distante, ou as crianças tinham que trabalhar naquele período para ajudar em casa. Mas vamos conhecer alguns objetos. Olha esse primeiro, mata-borrão. A palavra borrão lembra algum objeto que você usa na escola? Qual? Borracha. Olha como era a borracha de antigamente. Parece um carimbo, né? Bem diferente. Olha, um frasco de tinta nanquim. Não tinha lápis nem caneta. Se usava a caneta de tinteiro. Então eu tinha que colocar a caneta no potinho de tinta para poder escrever. E o modo que se escrevia também tinha que ter cuidado para não borrar. Temos aí também um frasco de cola goma arábica. É a cola que a gente usa atualmente. Nem todos podiam ter esse objeto, esses materiais, porque custavam bastante dinheiro. Tinha aí o estojo que era fabricado. Um dos primeiros estojos, ele era assim, ó, como se fosse uma caixinha. Alongador de lápis. Quando o lápis ficava bem pequenininho, colocava o alongador, porque tinha que aproveitar o lápis até o último pedacinho. Não tinha essa de quando o lápis estava pequeno jogar fora, não. Tinha que aproveitar o máximo e usavam aí esses alargadores. O apontador, ele era de mesa, um apontador metálico. Provavelmente você já deve ter assistido algum filme que mostra, né? Entre outros, ó, a mala que usava, a estante, as cadeiras também eram muito diferentes do que a gente encontra hoje em dia na sala de aula. E agora, a gente falou de objetos, né? Falamos de coisas que usávamos. Mas e você? Como é que você vai ser no futuro? Porque você já viu que antes você era um bebê. Agora você vai ser uma criança. E depois disso, o que é que você vai ser? E olha essa fotografia que eu trouxe, esse desenho que mostra um pouquinho das fases. Primeiro você é um neném, depois vira uma criança, adolescente, adulto, idoso.
e eu trouxe uma música pra gente que ela é bastante engraçada. Aqui no quadro, ela está escrita de uma forma, né, que diz eu era assim. Mas a gente vai fazer de uma forma que dê para todo mundo, porque aqui fala de menina, mocinha, mamãe, que só serve para meninas. No caso de meninos, seria homem, seria pai. Vamos falar de uma forma que todo mundo consiga brincar. Então, levanta aí da sua cadeira. Quando você era neném, como é que você era? O neném geralmente é assim, né? No braço, balançando. Então, ó, quando era neném, você vai falar assim, balançando. Quando você era criança, você é criança. Uma criança, como ela é? Uma criança é agitada, uma criança é feliz, né? Então, criança, você vai fazer esse movimento como se estivesse correndo e brincando. Quando você era adolescente, adolescente gosta de tirar foto, tirar selfie, né? Então, quando eu falar adolescente, você tira uma foto. E quando você era adulto? Adulto geralmente gosta de falar, de colocar regras. Não pode bagunçar, não mexa ali. Então, adulto a gente vai fazer assim. Quando você era vovó? Vovó geralmente anda com a bengala, bem devagarinho, que já está cansado. E o último vai ser quando você era caveira. Caveira, você vai fazer assim, andando desse jeito. Então, vá. Vamos bem rapidinho, mais ou menos desse jeito. Tô um pouquinho rouca, mas levanta pra gente dançar, tá? Quando eu era neném, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era adolescente, olha a selfie, adolescente, eu era assim, eu era assim. Quando eu era adulto, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era velhinho, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era caveira, 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 eu era assim, eu era assim. Gostou da nossa música? Você pode pesquisar na internet, tá? E se divertir e tentar até brincar de fazer os comandos misturados, que a gente fez numa ordem, né? Mas você pode aí chamar todo mundo da sua casa para brincar, imitar o neném, a criança, o adolescente, o adulto, o velhinho e a caveira. Aproveita para brincar bastante, se divertir. Vamos ver qual é o nosso desafio? Antes disso, ó, lembrando que a gente fala de presente, passado e futuro. No passado, você era um neném. No presente, você é uma criança. E no futuro, você vai ser um adolescente, vai ser um adulto. Olha aí a fotografia como mostra para você. Então, futuramente, vocês vão ser adolescente, adulto, mamãe, papai, vovó. Mas isso aí vai demorar bastante tempo para chegar, tá bom? Aproveita essa fase de criança, que é uma fase de brincar e de se divertir bastante. E o nosso desafio de hoje, você vai desenhar algumas coisas das fases da sua vida. Você pode fazer o seu desenho de como você era no passado, como você está no presente e como você será no futuro. E pode desenhar também objetos. O que é que você usava no passado? Uma chupeta? O que é que você usa no presente? Uma boneca? Uma bola? E o que é que você vai usar no futuro? Na profissão que você vai escolher, quais objetos você vai usar para trabalhar? Capricha nesse desenho e manda aqui pra gente, tá bom? Manda aí pro seu professor da escola, que ele pode mandar aqui, que eu vou adorar receber a sua atividade. Um grande beijo. Essa foi nossa aula de hoje e te espero na nossa próxima aula. Tchau, tchau!